11h59, meia-noite, você fala, agora vai mudar tudo. Como se uma mudança de relógio, mudança de data, 31 para 1º, fosse agora fazer com que todos os cartões de crédito fossem pagos. E vamos agora, nova vida, aleluia! Vamos tirar novos cartões e arrebentar até o dia 31 de 2026. A gente sabe que não muda nada, as dívidas continuam, todo mês continua a água, a luz, aluguel e tantas coisas. Mas existem momentos em que as nossas orações têm, às vezes bate a porta e fala, Senhor, eu preciso de um descanso. Eu preciso de um dia melhor, pelo menos um dia que eu possa deitar no meu travesseiro e falar, Senhor, me dá dias melhores na minha vida. E eu estava pensando sobre isso hoje, sobre aquilo que nós podemos fazer, daquilo que Deus pode agir em nós. E o Senhor começou a falar no meu coração sobre esses dias, esses passos, dos desafios que nós temos na nossa vida. Na verdade, a mensagem de hoje é uma continuação de domingo, hoje, e domingo é uma continuação daquilo que nós vamos meditar hoje, porque de domingo, graças a Deus, já está pronta. Por que eu falo graças a Deus? Porque às vezes, irmãos, quem tem o chamado para poder pregar, né, no dia, ou seja, o pastor Rodrigo, Bruno, uma coisa, vai chegando quarta-feira, você fala, Jesus, fala comigo, hein? Eu estou aqui. Aí chega quinta, fala, Senhor, não esquece de mim. Chega sexta, você fala, Jesus, tem misericórdia. Sábado, então, aí nem se fala, já começa a doer estômago. Domingo de manhã, você não tem ideia do que vai pregar à noite. E aí, meu irmão, é a hora que a lágrima desce, você fala, Senhor, e aí? Eu vou só cantar hoje, hein? E aí Deus fala contigo e fala com quem vai pregar. Então, quando eu falo que a mensagem de domingo já está no coração, inclusive rabiscada no papel, eu falo, graças a Deus, que agora é só sentar no computador e preparar. Na verdade, eu não sei se os irmãos repararam, não é possível que não repararam. Nós estamos colocando as mensagens aqui. Os irmãos têm reparado isso? Está melhor? Eu acho que fica mais fácil. A foto do gordinho é maravilhosa, né, irmão? Vou tirar agora de lado assim, ó, só para sair de perfil. Dias melhores, celebrando a vida. E, na verdade, isso foi uma ideia em que os meninos colocaram, não era para fazer com tanto empenho assim, era para fazer um pouco menos. Mas aquilo ali não é para você ficar preso ali, é para você ouvir aqui, ouvir o púlpito, mas aquilo ali é só para te ajudar, para te fazer sempre lembrar daquilo em que nós estamos falando. E no YouTube está com as capas, com essa capa aí, inclusive, com as capas que nós colocamos, para que você possa pegar, compartilhar, mandar para os seus amigos e fazer o canal mexer. O Guilherme e companhia estão fazendo agora tiras da mensagem, não sei se você viu no Instagram, que você pode compartilhar. Por favor, compartilhe, para que a gente possa crescer e alcançar outras pessoas. Pois bem, dias melhores. O texto está no livro de Salmo, Salmo capítulo 30, Salmo 30. Salmo não é livro, Salmo são cânticos, e não existe salmos, mas é Salmo, é o Salmo. Então, Salmo 30 diz assim, o choro, parte do versículo, pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Você concorda com isso, amém, irmãos? Tem que concordar porque é Bíblia, né? Eu não vou concordar, estou louco de falar contra a Bíblia. A Bíblia fala isso, que o choro pode durar uma noite, mas que a alegria, ela vem pela manhã. E nós precisamos entender isso, que dias difíceis, ele vem para todos, mas sempre depois de uma luta, vem a bonança. Mas depois da bonança, o que vem? Outra luta. E às vezes nós ficamos com nossos corações presos somente nos dias das lutas, porque as lutas nos deixam marcas, as lutas nos deixam cicatrizes, as lutas nos deixam um sabor amargo na boca, momentos difíceis. E quando passamos por momentos bons, nós nem lembramos deles, porque foi tão gostoso, parece que o bom passa mais rápido do que o ruim. Mas na verdade, o dia tem 24 horas sempre. Depois do choro vem a alegria, depois da noite vem o dia, e o sol continua brilhando em nome de Jesus Cristo. Todos enfrentamos dias difíceis, marcados por dor, por espera, por incertezas. Esses dias difíceis não é um privilégio de um ou de outro. Todos nós passamos. Para aqueles que choram, eu estava conversando essa semana com o Davi e a Beth, conversando com a Beth, e a Beth falando que a família do Davi está muito
muito fragilizada, porque a mãe faleceu. O pai faleceu há 2 anos, agora a mãe, e aquele momento difícil da morte da mãe. Aquela mulher que segurava a casa, aquela mulher que ensinava, a mulher que conduzia, a mulher que educava. Então a morte da mãe foi mais pesado, e eles estão em momentos difíceis. Todos nós passamos por momentos de dores e dificuldades. Não fique achando que é um privilégio só seu. Parece que só vem em cima de mim. Você já pensou isso? Já falou isso? Parece que só eu que sofro nesse mundo. Vai. Todo mundo passa por dores e por momentos difíceis. A Bíblia nos ensina que em tempos difíceis não é o fim da história. Que o tempo difícil não é o ponto final das nossas vidas. Tempos difíceis não põem ponto final no que nós somos ou naquilo que ainda virá a acontecer. Ah, minha vida acabou. Acabou nada. Tem muita vida para ser vivida. Ah, eu estou passando por um momento tão difícil que eu não quero nem mais viver. Calma, vai passar. E quando passar, você vai olhar para trás e falar assim: ih, passou. Passou. E aí, quando você olhou para trás, passou, quando você olha para frente, vem outra. Aí você fala: ah, meu Deus, não deu nem tempo de respirar. Mas é isso aí. Isso se chama vida. E vida foi feita para ser vivida. Vivida com as suas vitórias, com as suas lutas e até mesmo derrotas. Porque esse negócio é só vitória, só vitória, só vitória, isso é história. Nós já passamos por derrotas com lágrimas doídas, mas passamos. E olhamos para trás e falamos assim: graças a Deus, porque até nas derrotas nós vemos a mão do Senhor sobre as nossas vidas. Em Deus sempre há esperança de dias melhores. Em Deus sempre há esperança. E fica aqui um adendo de eu e você entendermos que a nossa esperança em Deus não é somente nessa terra. É naquele que um dia virá. É no propósito estabelecido nos céus, que um dia virá buscar a sua igreja. Buscando a sua igreja, dias melhores para sempre, estaremos na glória com o Senhor. Eu coloquei uma frase aqui: não temos o domínio para escolher como será o nosso dia, mas podemos escolher o como enfrentá-los. Não temos o domínio para escolher como será o nosso dia. Sabe por quê? Você não tem o domínio de acordar e falar assim: hoje vai ser tudo bem. Tem isso? Claro que não. Você acorda até declarando, mas começa a acontecer vários problemas. O telefone começa a tocar. Esses dias eu falei para a Natália, Natália, hoje eu estou meio azedo, porque o meu telefone 5h30 da manhã, irmãos, 5h30 da manhã começou a tocar com problemas. Eu falei: não, peraí, se 5h30 da manhã começa a tocar com problema, o problema vai parar às 3 pelo menos. Foi até 10 horas da noite. Eu falei: olha, misericórdia, 5h30, aí vai, bate, e vai tocando. Falo: Jesus, que dia é esse? Não temos o domínio para escolher como será o nosso dia, mas podemos escolher como enfrentá-lo. Você pode enfrentar o seu dia de vários jeitos, inclusive se trancando no quarto, apagando a luz, se cobrindo e se escondendo. Não é a melhor solução. Não é o melhor meio de enfrentar lutas. Ah, hoje eu não quero falar com ninguém. Não quero ver ninguém, não quero falar com ninguém, que ninguém pinte aqui na minha casa, que ninguém toque. Você pode escolher meios. Inclusive você pode escolher meios de até se ajoelhar e de falar com o Senhor. E falar: Deus, o negócio não começou bem, mas a palavra do Senhor diz que o Senhor é o Deus do começo, do meio e do fim. O Senhor é Deus que está em todos os momentos da minha vida. Começou ruim, mas eu sei que o Senhor pode me conduzir em verdes pastos. Entenda, dias difíceis fazem parte da caminhada. Só não tem dias difíceis para quem morreu com Jesus. Então, se você não quer ter mais dias difíceis, só tem uma oração. Fala: Senhor, leva. Sem dor, sem nada. Pronto. Dias difíceis. Mas dias difíceis fazem parte da nossa caminhada. Todos que estão vivos, do mais novo ao mais velho, para uma criança é porque chorou por um doce ou por um brinquedo que não ganhou. Dias difíceis. A dor não se pode ser medida. Quando dói aqui,
eu sinto do tamanho, mas quando dói eu falo, calma, isso não é nada, vai passar rápido. É eu medir o tamanho da dor. Não, as pessoas são diferentes. Então, uma das coisas que nós não podemos fazer é medir tamanho de dor. Mas todos nós passamos por esse momento e entendemos que isso faz parte da nossa caminhada. Acordou, pisou no chão, bom dia. Ou às vezes você nem dormiu, já passou a noite em claro, pensando no como solucionar os seus problemas. Em João 16:33 diz o seguinte, que no mundo nós teríamos aflições. Então não é coisa de hoje, a Bíblia já fala sobre isso. Que no mundo nós teríamos aflições, que no mundo nós teríamos dificuldade, que no mundo nós choraríamos, mas também iríamos rir. Obrigado. Você não fez nada, né? Só bola na sua cabeça. Que no mundo também nós iríamos rir, que no mundo nós choraríamos, mas também viria alegria, e que está tudo bem. A fé não nos ausenta de problemas. Agora eu sou crente, eu estou acima de todo problema. Aleluia. Eu sou crente, Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando a corrente, tirando os espinhos, ordena anjo para comigo lutar. Ele abre a porta para ninguém mais fechar. Inclusive ele põe porta onde nem parede existe. Não tem uma música dessa aí? Ele põe porta onde nem parede existe. E eu vou andando de fé em fé, glória em glória, derrubando muralha, pisando na cabeça do diabo. Mas tem dia que a sensação que temos qual que é? É que a porta se fechou e que pisaram na nossa cabeça. Mas a fé não nos ausenta de problemas. A fé não nos ausenta. Pastor, eu tenho fé. Eu sei, tudo bem. Ela vai te ajudar a passar pelos problemas. Ela vai nos ajudar a ultrapassar, mas não nos ausenta. O sofrimento não significa ausência de Deus. Os nossos problemas não significam ausência de Deus. Porque se nós tivermos essa concepção, nós vamos colocar como Deus bom e Deus ruim. Eu orei, Deus me deu, Deus é bom. Eu orei, Deus não me deu, Deus é ruim. Não, Ele continua sendo bom. A mãe em que está enterrando o seu neném, Deus é ruim. Mas a mãe que está no hospital dando a luz a um bebê, Deus é bom. Não, nós não podemos colocar Deus nesse parâmetro de Deus bom, Deus ruim, por aquilo que acontece em nós. Deus é sempre bom, e o sofrimento não significa ausência de Deus. As lutas que você e eu passamos não significam ausência de Deus, porque se nós olharmos para a palavra, você vai ver homens e mulheres que passaram por lutas terríveis, mas que Deus estava lá. No meio das tormentas, no meio da luta, no meio do navio, indo a naufrágio, no meio da cova dos leões, nos momentos mais terríveis, no meio da fornalha, Deus estava lá. O sofrimento não significa a ausência desse Deus. Ele prometeu que estaria presente comigo, contigo, todos os dias, melhor, em todos os lugares que Ele possa entrar. Não desista nos dias maus. Ele não define destinos. Não desista nos dias maus. Eles não definem o seu destino. Dias maus não podem definir o nosso futuro, o nosso destino. Definem de muitos. Quando eu estava escrevendo isso aqui ontem, a Esté foi num culto, e chegando no culto, falou que o pastor da igreja pregou sobre José. E nesse momento, exatamente, eu lembrei de José. Não desista nos dias maus. Pensa José do Egito, tudo certo, com seus irmãos. O pai manda ele lá averiguar se está tudo correto. Os irmãos pegam, jogam ele no poço, jogando num poço seco, passando os mercadores, vende ele vai de escravo para o Egito. Chega no Egito, escravo. Dias maus, escravo. Vai para cá de Potifar,
Potifar dá toda a honra para ele cuidar das coisas de Potifar. Opa, dias bons. Mas de repente a mulher de Potifar endemonia para cima de José, quer adulterar com José, José foge dela, José volta para a escravidão. Dias maus. E nesses dias, momentos ruins, José poderia perfeitamente se rebelar contra ele mesmo e contra o seu Deus. Que negócio é esse? Deus me levanta, Deus me derruba. Deus me levanta, Deus me derruba. Deus me manda colocar uma túnica de várias cores, mas Deus me derruba. Deus diz, me manda sonhar, eu sonho e de repente Ele me derruba e me coloca como escravo. Que negócio é esse desse Deus que levanta e derruba o tempo todo? Pois bem, numa festa, Faraó precisa de alguém que revele um sonho. José estava lá. Alguém lembra-se de José, manda chamar. José traz a revelação do sonho. De escravo torna-se segundo homem do Egito, governador do Egito, para salvar toda uma nação da fome que viria. Não desista nos seus dias maus, porque se José tivesse desistido nos dias maus, Deus teria que ter outro plano para instituir a sua nação. Eles não podem definir quem você é. Os meus dias ruins não podem definir a minha fé. Os meus dias ruins não podem definir o que eu sou. Os meus dias ruins não podem corromper o meu caráter, o meu pensamento e as minhas certezas. Os meus dias ruins não podem corroer a minha fé em Cristo Jesus, só porque o dia não foi bom. Só porque o dia não me agradou. Não, Deus não existe porque o dia hoje foi uma bomba. Não pode acontecer. A nossa fé, o que nós somos, o nosso caráter, a certeza em Deus tem que ser intocável. Eu tenho a certeza de quem Ele é, não pelo que Ele me dá, mas porque Ele já fez na minha vida, mandando o seu Filho morrer na cruz do Calvário, para que eu pudesse ter vida e vida em abundância. Não desista nos dias maus. Por que você saiu da igreja? Porque eu estou passando por muita luta. Por que você se afastou de Deus? Porque depois que eu aceitei Jesus, as coisas ficaram piores. É mesmo? Sabe por que fica piores? Porque a verdade é revelada no meio do pecado. A bagunça é denunciada no meio de uma arrumação que Deus está fazendo. Os dias ficam piores. Vivemos, conversando com minha esposa um dia, lembrando disso, vivemos o tempo todo na vida jogando as coisas para debaixo do tapete. Para debaixo do tapete. O vento aqui está gelado. Falei, ligaram o ar aqui no ventilador? Falei, o Rafael está top de linha mesmo, mas ele está lá ligado. Passamos jogando as sujeiras da vida para debaixo dos tapetes. Deixamos as sujeiras caírem atrás dos fogões. Quando você chega, está tudo limpinho. Mas quando Deus entra, Deus pega o tapete, enrola e levanta. Deus pega o fogão e puxa. Deus pega o armário e afasta. Deus pega a cama e puxa. E tem tufo de poeira debaixo. Porque as sujeiras estão escondidas. Aí você fala, meu Deus, minha casa está uma bagunça. O tapete está levantado, o fogão está fora do lugar, a cama está mexida, está uma bagunça. Está uma bagunça porque Deus entrou ali, não para bagunçar, para arrumar o mais profundo do nosso ser. Mas depois que está arrumado, fica tudo limpo e perfeito. Vida curada, emoções saradas, perdão derramado, vida tranquilizada diante do Senhor. Lembre-se, não desista dos dias maus, não desista nos dias maus. Eles não definem quem nós somos. Não definem. Eu posso até me aborrecer, eu posso até fechar minha sobrancelha um pouquinho mais, eu posso até fazer cara de bravo, mas não define quem eu sou. Eu sou lavado e redimido no sangue de Jesus. E a minha esperança não está nessa terra, não está no Lula, não está no Trump, não está em homem nenhum. A minha esperança está em Cristo Jesus. Ele é Senhor sobre todas as coisas. Sabe o que eu aprendo? Deus trabalha nos bastidores.
Em Romanos capítulo 8, versículo de 8, Romanos 8, 28 diz o seguinte: todas as coisas cooperam para o bem. Se todas as coisas cooperam para o bem, todas, quer dizer o quê? Todas. Nós achamos que só o que coopera para o bem são coisas boas. São todas as coisas cooperam para o bem. Mas quando não entendemos, mesmo quando não entendemos o que está se passando, Deus está agindo. Mesmo quando a nossa mente fica fragilizada e confusa, Deus está agindo. Mesmo quando achamos que não temos o que fazer, que não temos soluções, Deus está agindo. Mesmo quando achamos em que agora foi tudo por água abaixo, Deus está agindo. O silêncio de Deus não é abandono. Guarda isso no seu coração. O silêncio de Deus não é abandono. Ele continua te vendo e me vendo. Deus, eu não estou ouvindo a sua voz. Deus, eu não estou sabendo o que o Senhor está falando. Se você pegar a vida de Elias, quando foge de Jezabel e vai para o meio das cavernas e fica lá, e dali ele decide perder tudo e não querer comer mais, a sensação que dá que Deus o tinha abandonado. Um grande profeta, um grande homem, aquele que tinha feito grandes coisas, estava fugindo. A sensação era que Deus tinha abandonado. Deus continuava vendo ele. Deus continuava vendo Elias. Eu falei Elias? Falei não. Falei Elias? Vocês não estão nem prestando atenção na mensagem, né? Falei Elias? Elias. Deus continua vendo. Deus manda lá os seus corvos. Deus manda água. Deus manda cuidado. Porque o silêncio de Deus não é abandono. Pastor, eu venho à igreja, a sensação que eu tenho é que Deus não está falando comigo. Eu abro a Bíblia e eu leio, a sensação que eu tenho é que aquilo não está falando comigo. Eu oro, e a sensação que eu tenho é que as minhas orações não estão chegando aos céus. E é exatamente isso que o diabo quer que você sinta. Essa orfandade de falar e não ser ouvido, de buscar e não ser atendido. E a sensação que dá é exatamente isso: fiquei órfão, Deus me abandonou. E isso não é uma verdade. O que o diabo quer na minha vida e na sua vida é isso. É essa sensação de abandono. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Adão e Eva saiu fora de todos os propósitos de Deus. Deus os abandonou? Não. Deus não os abandonou. Deus os sentenciou por causa de um pecado, mas não abandono. Deus estava com eles, falou: olha, você vai sair daqui, agora você vai ter que trabalhar, você vai ter dor de parto, agora vai acontecer isso, mas eu estarei com vocês. Consequência, mas não abandono. Consequência, mas não abandono. Deus não abandona seus filhos. O versículo fala: pode até mamãe, mas Deus não. Ele não nos abandona, mesmo quando a sensação que dá é que é silêncio. E o diabo quer que nós sintamos isso. Orfandade. Ah, Deus me abandonou. Eu não ouço mais a Deus. Aquieta aí. Aquieta o teu coração. Ele continua falando. E se não está falando, não tem problema. Eu continuo vindo. Porque uma hora Ele vai falar comigo. Uma hora eu vou entender. Uma hora estarei junto. Ele transforma prova em propósito. Eu estava procurando, e isso aqui eu volto a repetir a história de José do Egito. A prova que José passa era um propósito daquilo que ele queria estabelecer para a sua nação dentro do Egito. 400 anos dentro do Egito, para formar a nação dele e retirar para uma nova terra prometida. Propósito. Ele transforma provas em propósito. Aí você fala: pastor, o que é propósito? Matara, alvo ou objetivo. Deus sempre trabalha com o objetivo e com alvos. A palavra propósito tem uma origem também etimológica no latim de propositum, que significa colocar à frente. Então, se no grego a palavra é alvo e objetivo, no latim é colocar à frente. Alvo e objetivo, colocando isso à frente para caminharmos. Deus trabalha em nossas vidas com um propósito.
há um propósito dos céus estabelecido com o seu nome e com o meu nome. Há um propósito estabelecido nos céus com o nome Alexandre. Não é possível. Teve uma oração aqui que nós estávamos fazendo meia-noite. E naquela oração, Deus levou a minha mente e o meu coração a pensar lá no Alexandre, lá em Nilópolis. O que Deus fez? Caramba, Deus tirou, Deus cuidou, Deus zelou, Deus levou depois. Meu pai subiu uma igreja, Deus cuidou, permitindo que eu nunca usasse uma droga, nunca bebesse, nunca fumasse. Deus me livrando, Deus cuidando, Deus impossibilitando que o pecado reinasse, cuidando de cada parte. Falei, não, há um propósito de Deus em cada parte. Ah, pastor, que bonito, o senhor nunca experimentou isso. E eu que experimentei de tudo. E está aqui nessa noite, há um propósito de Deus sobre a tua vida. Há algo estabelecido nisso. Pastor, o senhor não conhece a minha história, nem quero conhecer, mas aquele que te criou, Ele é o Senhor sobre todas as coisas, e o propósito dele está estabelecido sobre você e sobre mim. Há um propósito, irmãos. Por que eu estou sofrendo? Calma. Talvez você nunca entenda, mas há um propósito nisso aí. Deus sabe. Os meus olhos não conseguem passar essa parede, eu não consigo ver a rua. Mas os olhares de Deus não. Vão além daquilo que eu e você conseguimos ver. Por favor, Eduardo, desliga esses dois. Está batendo no meu joelho e eu não vou conseguir terminar a mensagem. A idade, né, irmãos? É um problema sério. O bichinho chega a estar gelado aqui. Obrigado, filho. O propósito de Deus na minha vida e na tua vida. Bem, se eu sei que eu tenho um Deus e que esse Deus tem um propósito na minha vida, o que eu tenho que fazer? Descansar nele. Mas e a luta que está chicoteando? Vamos trabalhar para vencer. Mas eu sei que há um propósito de Deus em todas essas coisas. A esperança em Deus renova as nossas forças. Apesar da vida ser vivida com tantas lutas, oramos por dias melhores da vida. A esperança em Deus, ela renova as nossas forças. A esperança em Deus renova as nossas forças. Meu pai conta que uma vez a minha avó ficou muito doente, ele antes de ser cristão, na casa dele, lembra aquela casa antiga que colocava o pinguim em cima da geladeira? Quem já teve o pinguinzinho em cima da geladeira aí? Pode levantar a mão. Hoje está voltando o pinguinzinho. É moda, é vintage. Antigamente era cafona, hoje é vintage. Né? E ele falou que um dia minha avó estava muito mal, morrendo. E ele pegou o pinguim, tirou em cima da geladeira, colocou em cima da mesa, ajoelhou na frente do pinguim e orou para o pinguim. Eu falei, e aí, pai? Minha mãe foi curada. Falei, santo pinguim, hein? Podia canonizar esse pinguim. Claro que não é o pinguim. O pinguim não faz nada. O pinguim estava ali sem saber o que estava acontecendo. Para quem é esse louco ajoelhando? Mas a esperança em Deus. A esperança num Deus que faz. A esperança num Deus que pode curar. Mesmo na ignorância do coração dele, estava orando a um Deus que podia fazer. E esse Deus se revelou a ele, a ponto de toda a família depois se converter. A esperança mantém um coração firme. A esperança mantém um coração firme. Vai acontecer. Quando? Não sei, mas vai acontecer. Deus vai fazer, vai acontecer. Deus vai fazer, vai acontecer. Cada manhã traz uma nova misericórdia de Deus. Cada olhar, cada vez que você abre os seus olhos, é uma nova misericórdia de Deus sobre a minha vida e sobre a tua vida. Se a esperança mantém um coração firme, a misericórdia vem em cada amanhecer. Quando você abre os olhos e fala, Senhor, obrigado. Eu tenho o privilégio de ter vida para enfrentar o que está por vir. E tem mais, Senhor. Eu quero enfrentar e peço ao Senhor que derrame vitória sobre a minha vida. Porque andar também só na paulada é dose. Não, eu quero desfrutar uma vitória. Há uma frase que eu gosto muito de dizer aqui. Não viva olhando apenas para o que perdeu, mas para o que Deus ainda fará. Não viva olhando somente para o que você perdeu, mas para aquilo que Deus ainda fará.
Tem gente que só olha o que perde. E olhar o que perde é andar assim, ó. Porque eu já perdi, eu não vou perder. Você não sabe se você vai perder. Não, não, não. Aí fica andando assim, ó. Porque está preocupado com o que perdeu. Nós não devemos fazer isso. O meu olhar tem que ser para frente. Porque é para aquilo que Deus ainda fará na minha vida. Para aquilo que o Senhor ainda há de realizar. E a palavra do Senhor tem um versículo que é maravilhoso. Que aquele que completou a boa obra, Ele é fiel para cumprir. Se Ele começou, Ele vai terminar. Nós começamos e às vezes não conseguimos. Desistimos pelo caminho. Fraquejamos. Por que casamentos não dão certo? Porque muitos fraquejam no caminho. Muitos falam assim, casa amando. Ai, como eu amo, meu Deus. Ele é o ar que eu respiro. Eu durmo cara a cara com ele, aquele bafo de violento. Nossa, o sangue de Jesus tem poder. Aquele cheiro de peixe morto. Mas depois o que acontece? Falha pelo caminho, porque perde. Não vivo olhando para trás, no que já se perdeu, mas para o Deus que ainda tem muito a fazer em nossas vidas. E a minha pergunta para você nessa noite, se esse Deus tem algo para fazer na sua vida ainda. Amém, irmãos? Ou você acha que Ele já deu o ponto final? Não pode. Não pode. A Bíblia fala que os velhos sonhariam, nem para os velhos tem um ponto final. Sabe aquele negócio? Eu já vivi o que vivi, eu já fiz o que fiz, e agora é só esperar a morte. A Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que eles sonhariam. A Bíblia fala que ainda continuaria. A Bíblia fala que ainda há propósito, ainda há esperança, ainda há sonho, ainda há objetivo. Então olhe para o seu Deus. Não por aquilo que se passou, mas por aquilo que ainda está por vir. E a Bíblia fala que é uma terra em que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e não desceu ao coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Dias melhores começam com fé e esperança. Dias melhores começam com fé e esperança. Fé não é negar a dor, é confiar apesar dela. Sabe a pessoa que está no hospital, tomando morfina porque está doendo? Não é negar a dor. Está doendo? Está doendo. Tenha fé, não está doendo não. Está doendo sim. Que papo é esse, não está doendo? Está doendo e muito. Mas é confiar apesar dela. Apesar da dor que dói. Fé é além disso. Não, em nome de Jesus Cristo. Você não vai mais, vai estar doendo, mas você não vai mais sentir. Não, eu estou sentindo a dor, está doendo, está machucando. Mas eu continuo confiando nesse Deus, independente, a despeito de qualquer coisa, eu sei que esse Deus continua fazendo. Fé não é negar, é confiar. Esperança é continuar crendo, mesmo sem ver. E que se fundem com fé, perseverança em fé, que se fundem, que andam junto. Se eu tenho a perseverança de continuar, eu vou porque eu creio que vai acontecer. Essa perna fraquejou, mas eu vou continuar porque eu creio. Mas tomou uma paulada, eu vou continuar porque eu tenho que ser perseverante no que Deus tem para a minha vida. Nos propósitos de Deus, nos objetivos de Deus. Eu sei o que Ele quer, eu sei, porque eu orei, eu busquei, Ele falou, eu sei, eu estou debaixo da dispensação, da graça, do mover, do direcionamento, da capacitação, e seja lá do que for, diante de Deus. Eu sei que Ele vai fazer. Quer permanecer fiel? Quem permanecer fiel, verá a promessa se cumprir. A frase tem uma lei. Quem permanecer o quê? Fiel, verá a promessa cumprir. Quem permanecer fiel, é ato contínuo
Eu vou permanecer continuamente fiel. E eu sei que a promessa se cumprirá na minha vida. Conclusão: dias melhores não significa ausência de lutas, mas a presença de Deus em todas elas. Dias melhores não é ausência de lutas. Se no mundo nós teríamos aflições, fica firme, enquanto Jesus não vier, as aflições vão continuar. Elas vão continuar. Mas a presença de Deus estará em todas elas, em todas as lutas. Você pode crer nisso. Nas lutas da sua vida, Deus estará lá. Você não vai passá-las sozinha. Eu sei em quem eu posso descansar, confiar, apalpar, me segurar. Guarde no seu coração. Se Deus permitiu a noite, é porque Ele já preparou um amanhecer. Se Deus permitiu a noite, é porque o amanhecer Ele já preparou. Isso é versículo, eu só mudei a ordem do negócio. Se Deus permitiu a noite, pastor, estou passando por um momento escuro, tenebroso, que a gente fala que o momento difícil é escuro, não é preto. Mas o sol vai brilhar, e a Bíblia fala que esse sol é o sol da justiça. Vai brilhar na sua vida e na minha vida. A minha palavra para você nessa noite é: descanse, confie, espere. Tenha certeza que esse Deus vai cuidar de você e de mim. Lutas todos nós passamos. Não é privilégio só do Eduardo. Não é privilégio só do irmão Sérgio. Não é privilégio do irmão Pedro. Vou falar uma mulher. Não é privilégio só da Menara. Para não falar que eu sou machista. É privilégio de todos nós. Todos nós passamos por luta. Pastor, como assim? É privilégio de todos nós. A luta nos capacita, a luta nos lustra, a luta nos faz homem, a luta nos faz mulheres, faz vocês mulheres. Vamos colocar diferente aqui. A luta faz... irmão, tem que estar ligado. Faz vocês mulheres. A luta nos aproxima de Deus. A luta nos firma, nos dá caráter. A luta estabelece certezas em nossos corações. Se Deus permitiu a noite, é porque Ele já preparou o amanhecer. E eu quero orar por você nessa noite, que vai amanhecer na tua vida, em nome de Jesus Cristo. Você pode ficar de pé?